A casa caiu pro Jonathan Majors. O julgamento de agressão e assédio contra a ex-namorada terminou e ele foi culpado. E aí, como é que fica pro lado dele? Ele vai ser preso? E a Marvel vai fazer o que agora? Vem comigo, eu tenho todos os detalhes desse julgamento pra você agora. Vamos lá. Opa! Feliz Natal, galera! Já tá no clima de Natal você. Eu tô também, lógico, né? E não vamos ser hipócritas, todo mundo gosta naquela hora dos presentes, botar debaixo dessa árvorezinha os presentes. É muito legal a gente ficar pensando nos presentes que a gente vai dar, nos presentes que a gente vai receber. Agora já pensou estender a melhor parte do Natal pelo ano inteiro, que é justamente os presentes, como se você tivesse um Natal por mês em 2024? É isso que eu faço todos os anos com a Nerd ao Cubo. O ano inteiro eu me dou presentes e surpresas. Isso porque a cada mês a caixa é um mistério. Então sempre tem aquele frio na barriga, né? De saber qual o tema, quais itens estão dentro da caixa, se é coisa de anime, se é séries, filmes, super-heróis. Sempre vem camiseta, colecionáveis, itens de decoração, acessórios, revista e até a caixa Nerdis que vira um personagem quando você monta ela ao contrário. É bom demais. Vem aqui no link pra você conhecer todos os planos de assinatura e bora fazer seu próprio Natal Nerdisco um ano inteiro, né? Inés Trunks, Peter aqui. Bom, há menos de 10 dias, a gente tava conversando aqui mesmo nesse canal sobre o caso de Jonathan Majors, lembra disso? Naquele vídeo, a gente viu que a situação não tava nada favorável pra ele. Tinha sido divulgado, inclusive, um monte de mensagens com chantagem emocional, além de todas as acusações de agressão contra a ex-namorada. E parece que tudo aquilo foi só o início do que tava por vir. É tipo, era a ponta do iceberg. O julgamento acabou de ser finalizado nessa segunda-feira, dia 18 de dezembro. E o júri já determinou. O Jonathan Majors é culpado da metade das acusações feitas contra ele. Ele que era uma das maiores promessas do cinema na atualidade. Agora ele vai pro fundo do poço depois do veredito. Será? É o fim da carreira dele? Ele vai pro Chilindró? O que rolou nesse julgamento para chegarem nessa conclusão? Bom, eu fiz uma pesquisa completa para você. Fica até o final, que eu tenho também um recado muito importante para te dar sobre esse caso. Vamos lá, vamos por parte. O julgamento de Jonathan Majors acabou de acabar, né? Mas ainda tem muito o que mudar na vida dele. Esse julgamento começou no dia 4 de dezembro e o processo foi movido depois da denúncia da Grace Jabber, que é a ex-namorada do Jonathan, por causa daquele caso que você sabe, confusão entre os dois dentro do táxi, em março desse ano. Então, no total, foram 8 denúncias de agressão e assédio desse processo contra o Jonathan, mas o tribunal seguiu com 4 dessas acusações. E uma curiosidade é que as acusações contra o Jonathan foram apresentadas pelo estado de Nova York, não pela Grace Jabber. Por isso esse caso é considerado um julgamento criminal e não civil. E isso significa o quê? Significa que para esse júri, as provas para aceitar as acusações têm que ser consistentes a ponto de não deixar nenhum rastro de dúvida. E no fim de 3 dias de julgamento, o Jonathan foi considerado culpado por agressão imprudente de 3º grau e assédio. Por outro lado, ele foi inocentado nas acusações de agressão intencional de 3º grau e assédio agravado em 2º grau. Durante o julgamento, a promotora do caso disse que o Jonathan tinha agido como manipulador e controlador durante 2 anos de relacionamento com a Grace. E esse comportamento dele, né, que a promotora falou, culminou nas agressões do dia 25 de março. Ou seja, essas agressões foram consequências desse comportamento dele, do comportamento agressivo. No depoimento da Grace pro júri, ela falou que a briga começou quando ela viu o telefone do Jonathan com uma mensagem de uma mulher dizendo que queria beijar ele. Aí, lógico, né, bateu o ciúme na hora. Isso começou um confronto entre os dois. A Grace disse que nessa hora, o Jonathan torceu as mãos e o braço dela enquanto tentava tirar o telefone da mão dela. E de repente ela sentiu um golpe muito forte na cabeça. E além do depoimento da Grace, o júri também assistiu imagens das câmeras de segurança do momento da briga. E o que mostrava as imagens? Mostravam o Jonathan saindo do carro e a Grace tentando sair atrás dele. E aí então ele empurrou ela com força de volta para dentro do carro. Outras fontes também foram usadas para incriminar o comportamento do Jonathan. Você deve lembrar do vídeo anterior que a gente falou daquelas mensagens que ele e a Grace trocaram enquanto eles eram namorados. Nessas mensagens, o Jonathan forçava a barra para a Grace não ir para o hospital por causa de um ferimento na cabeça. Ela estava com ferimento na cabeça e ele forçava ela para não ir, porque ele tinha medo de que desse ruim para ele. E se por um lado os promotores estavam tratando esse caso como violência doméstica e assédio, a defesa do Jonathan batia na tecla de que tudo ali não passava de uma suposta vingança da ex-namorada. Por isso que os advogados do Jonathan argumentavam que o que a Grace estava fazendo era armar um circo lá para prejudicar a carreira do Jonathan depois de descobrir que foi traída. Tanto que os resultados já eram visíveis, galera. O Jonathan teve a reputação manchada de lá pra cá. Teve campanha publicitária tirada de circulação. Tem até um filme chamado Magazine Dreams, né, que o Jonathan era o protagonista e já foi tirado da agenda de lançamentos da produtora. Sem contar os rumores que estão assombrando a Marvel com aquela dúvida que a gente também tem. O Jonathan continua na Marvel ou não?
O Kang continua com outro ator ou o personagem vai ser riscado dos próximos filmes? Então, pra defesa do Jonathan, a Grace estava tentando fazer mais ou menos o que a Amber Heard fez com o Johnny Depp, né? Manchar a reputação do ex, destruir a carreira dele, né? Por motivos pessoais lá e baseados em manipulação dos fatos. Pra defesa, a defesa apostava nisso. E ainda mais, os advogados do Jonathan afirmavam que a Grace foi a verdadeira agressora durante a briga no táxi, ou seja, prova disso seria que o casaco que o Jonathan usou naquela noite estava rasgado. Eles usavam isso como prova. Outra prova seria o vídeo que mostra o Jonathan correndo pela rua e a Grace atrás dele. Você chegou a ver esse vídeo, inclusive? Pô, um brucutu daquele fugindo da namorada, né? Fica até estranho. Mas sobre isso, a Grace disse que correu atrás do Jonathan. Só que para ter mais respostas, para saber com quem que o Jonathan estava traindo ela. E não para agredir ele. Nessa versão da Grace, o Jonathan estava fugindo dela para ela não ver o celular e não porque ele estava com medo de apanhar dela. A defesa do Jonathan também questionou o fato da Grace ter ido para uma balada depois da briga entre os dois. E isso também é comprovado, que tem imagens de câmera de segurança e também registro do cartão de crédito que foi usado por ela, ou seja, ela foi realmente uma balada. E sobre isso, o que ela disse? A Grace disse que depois da briga ela foi ajudada por 3 pessoas desconhecidas na rua. Essas pessoas chamaram ela para ir para aquela tal boate, né? E ela aceitou, como uma forma até de procurar conforto depois da briga. Então deu para notar que a tentativa da defesa era de desbancar os argumentos da Grace, mas o júri teve acesso às fotos tiradas da mão e da cabeça da Grace depois, logo depois da briga, né? Além das imagens também das câmeras dos policiais que atenderam ela na manhã seguinte. E aí não restou dúvidas. As provas de agressão física das fotos e também do atendimento no hospital, mais as mensagens que mostravam o comportamento abusivo do Jonathan, foram suficientes para o júri entender uma coisa bem triste. O porquê a Grace não tinha denunciado o Jonathan na hora que ela foi encontrada. Esse, galera, é o tipo de caso de vítimas de abuso que são coagidas pelo agressor. E aí, com a reunião desses argumentos e provas, né, o Jonathan foi considerado culpado no julgamento. Só lembrando que o Jonathan foi processado criminalmente pelo estado de Nova York, e não pela ex-namorada. Presta bem atenção nisso, ok? E por isso, depois do veredito, o promotor de Manhattan deu uma declaração assim, ó, abre aspas. Estamos comprometidos em centralizar os sobreviventes em todo o nosso trabalho. As provas apresentadas ao longo deste julgamento ilustraram um ciclo de abuso psicológico e emocional e padrões crescentes de coerção muito comuns nos muitos casos de violência entre parceiros íntimos que vemos todos os dias. Hoje, um júri determinou que esse padrão de abuso e coerção combinou com o Sr. Majors agredindo e assediando sua namorada. Agradecemos ao júri pelo seu serviço e à sobrevivente por corajosamente contar a sua história, apesar de ter que reviver o seu trauma no depoimento. Eu achei muito importante a fala do promotor. Por quê? Porque nem sempre a gente lembra que a vítima tem que reunir forças para tomar uma atitude. A gente não pensa nesse tipo de coisa, entende? E também, depois do veredito, o advogado da Grace se pronunciou e elogiou a força e determinação dela, coisa que nem todas as vítimas têm condição de levar à frente, galera. Estamos satisfeitos em ver que a justiça foi feita pelo veredito de culpa de hoje. Jabari testemunhou publicamente e com sinceridade, embora reviver estes acontecimentos traumáticos no banco das testemunhas tenha sido obviamente doloroso. Somos gratos aos jurados e ao juiz pela sua atenção e paciência. A determinação de Jabari em levar este caso até o fim demonstra sua tremenda força e resiliência. Infelizmente, para cada sobrevivente como a senhora Jabari que se apresenta para responsabilizar o seu agressor, há muitas outras que acreditam que não podem. Esperamos que suas ações inspirem outras sobreviventes a falar a verdade e a buscar justiça. Bom, a gente viu que a justiça foi feita para Grace, né? Ainda bem. Agora, as consequências disso tudo pro Jonathan, você já pensou nisso? Porque assim, galera, antes do veredito, pô, ainda lá atrás, né? Lá no começo da história, entre março e abril, o Jonathan já tava na corda bamba. Se lembra que a empresa que gerenciava a carreira dele cancelou o contrato? Isso só com os rumores de agressão. E agora com a comprovação da justiça que ele é culpado? Qual estúdio vai querer contratar, colocar ele na capa de um filme? Sei lá, um condenado por agressão contra a mulher. Vai botar na capa de um filme? Não dá. Como é que vai ficar o papel dele na Marvel? É o fim do Kang. Olha só, presta atenção. Antes do resultado do julgamento, saiu no site CNN Entertainment uma fala de um dos executivos da Disney sobre o assunto do Jonathan Majors. Olha só o que ele falou, abre aspas. O julgamento esclareceu muitas coisas, independentemente do veredito. O que saiu é problemático para ele, especialmente para uma marca como Marvel ou Disney, pelo menos no curto prazo. Galera, acho que não tem nada muito bom pro horizonte do Jonathan Majors. E o pior é pensar que ele, em atuação, o cara é espetacular, é fenomenal. O cara tem 34 anos, é um ator jovem. Já tava aí despontando como um dos grandes protagonistas de Hollywood. Teve Creed esse ano, pô, bom, né? Tem um Kang. E ia ter o Dinastia Kang, daqui a pouco ia rodar em volta dele todo. Até esse momento,
o Jonathan ainda consta na lista de talentos da agência de atores, a WME. Mas a agência tinha anunciado, né, que ia esperar para ver o resultado lá do julgamento e a posição da Marvel também, para daí sim tomar a decisão de prosseguir agenciando o Jonathan ou não. Quer dizer, se a Marvel der um pé no Jonathan, o contrato do Jonathan na agência vai ficar por um fio. Se ele fosse considerado culpado, eles não iam mais agenciar o Jonathan. E bom, o resultado tá aí agora. Um representante do estúdio confirmou a notícia sobre a decisão de não continuar com Jonathan Majors no CM. É oficial, o Jonathan Majors está demitido da Marvel. Isso já era esperado, né, galera? Acho que até durou bastante. Não tem jeito, a Marvel vai ter que seguir com outro antagonista, do Doutor Destino, talvez, ou trocar o ator. Não tem como fazer, não tem como continuar mais, né? Com o Jonathan Majors é impossível, ele está oficialmente demitido. Opções a Marvel tem, com certeza. Marvel vai seguir, talvez até acho que vai ser melhor, porque o Kang, o personagem mesmo, não tinha ido bem. E eu acho que até que fechou mais ou menos um ciclo, né? Só ficou um pouquinho lá de ponta solta naquele filme do Quantum Mania, que ninguém gosta daquele filme. E a gente prefere até passar uma borracha naquele Conselho dos Kangs. Mas, pô, Victor Time, ele tá morto. Aquele que permanece também. Enfim, a gente pode seguir facilmente sem um Kang, né? Mas já deixa sua opinião aí. O Kang sobrevive na Marvel? Eles colocam outro ator pra fazer uma variante? Ou chega de Kang e bora partir pra outra? E pra finalizar, o Jonathan foi considerado culpado, mas a condenação ainda não saiu, ok? A sentença pelos crimes vai ser dada no dia 6 de fevereiro de 2024. E ele pode pegar até 1 ano de prisão. Galera, esse assunto é pesado. Não é um vídeo feliz. Mas a gente tem que se informar, ok? Agressão e assédio são assuntos extremamente sérios. E sempre que rola um caso desse em Hollywood, o mundo fica de olho, o mundo. Mas não acontece só lá. Não acontece em Hollywood, ok? Infelizmente isso pode estar acontecendo perto de você, com alguém que você conhece, ou com você mesmo. Pode estar acontecendo aí com a sua vizinha, com alguém da sua família. Presta atenção. Se isso estiver acontecendo, você consegue imaginar que alguém está passando por isso. Se você conhece alguém, se você precisar, liga para o número 180. O que é isso, Pedro? É uma central de atendimento que tem o serviço de combate à violência contra a mulher. São 3 tipos de atendimento nesse número. Você pode registrar denúncias, tem orientação para vítimas de violência e você pode pedir informações sobre leis e campanhas. Mas muitas vítimas têm medo ou estão numa situação tão sinistra que não podem falar no telefone porque tem perigo delas serem ouvidas pelo agressor. Por isso tem também outras formas de denunciar, ok? Dá para fazer denúncias no aplicativo Direitos Humanos Brasil e no site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Nesse site você pode ser atendido por chat e tem acessibilidade com atendimento por vídeo em língua brasileira de sinais. Vou deixar o link aqui embaixo, ok? Se você quiser tocar para você conhecer. Outro canal possível é atendimento pelo Telegram. É só você entrar no aplicativo, vai lá na lupa, né, do Telegram e digita Direitos Humanos Brasil. Vai aparecer lá como se fosse um contato do Telegram. E de lá você consegue mandar mensagem para a equipe da Central de Atendimento à Mulher. Pede ajuda se é você que está precisando, né? Ou ajuda alguém que você sabe que está passando por essa situação. Isso é sério, vamos tentar mudar isso, pelo menos um pouco, né? Obrigado de coração, até a próxima, galera. Valeu!